Bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Diene, eu estou com a lição de abertura de hoje. O livro é o Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 61. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Isso está em Lucas 18, primeiro versículo. E o versículo de 1 a 8, ele fala sobre a parábola. Foi quando Jesus falou sobre a parábola da viúva persistente. Então, Jesus vem nos explicar de forma, através de parábola, sobre a importância de não desfalecer e persistir sempre, né? E eu vou ler essa parábola toda para que a gente tenha entendimento desse capítulo que Emmanuel traz para a gente, né? Ele fala assim: então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Agora, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que reclamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Então, se aquele homem injusto, por causa da persistência, porque a viúva venceu pela persistência, porque o que nos conta a parábola é que ela foi várias vezes na porta dele, porque ela está provavelmente um processo na mão dele e ele, por ser mau, injusto, não dava importância para ela, mas de tanto ela bater na porta dele para se ver livre dela, ele fez. Agora imagina Deus. Qual é a nossa dúvida com relação à justiça divina em nossas vidas? É o que Jesus fala aqui. E continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Porque acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Por acaso Deus não faria? E nós temos essa insegurança ainda quando estamos passando por alguma coisa que nós consideramos injustiça em nossas vidas, né? Embora nós saibamos que está tudo certo, tudo está acontecendo na hora certa, estamos no lugar certo, mas certas coisas exigem a justiça divina, exige a interferência divina em nossas vidas. E o que Jesus disse, que Ele fará a justiça e depressa, basta crermos nele, né? Então, a viúva, nós temos que ter em mente que ela venceu pela persistência dela. E nós também podemos vencer pela nossa persistência. E a explanação de Emmanuel, ele fala assim: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Não é assim? A gente resolve uma situação, em seguida aparece outra. Essa já ficou para trás. Essa você já venceu, agora vamos vencer a próxima, né? Então, outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Não podemos, então, gente, deixar que esses problemas que surgem na nossa vida, e, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue, a gente meio que esmolece, né? Mas a gente não pode deixar que eles paralisem a nossa iluminação.
Porque quando a gente entra no desespero, no medo, a gente se paralisa, né? Nem mesmo quando a gente está com doença, quando o corpo está doente, a gente não pode desistir, a gente tem que perseverar como a viúva, né? Então, porque a gente sabe que enquanto a gente estiver aqui na Terra, seremos sempre visitados pelas provas. Como disse a mensagem aqui acima, a Terra ela é uma escola. E nós estamos em constante aprendizado, né? Lógico. E as provas chegam para quê? Para ver se realmente nós estamos aprendendo. Para ver se realmente nós aprendemos com um enigma que nós já resolvemos. Você realmente aprendeu? Prova. Né? Vamos fazer a prova. E a mensagem de Emmanuel, ele segue explicando que atrás do enigma resolvido, outro não pode ser a função da escola. Ah, não, isso aqui eu já li, gente, desculpa. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo. Em todas as situações, foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas, inquietantes de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? O que aconteceu com eles? Passou. Passou, né? Porque tudo passa. Eles passaram. E Emmanuel vem falar que o que eles fizeram, olha só, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, só fortaleceram, olha só, consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais, gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Gente, e recarregar, a gente carregar essa cruz que nós viemos com ela, cada um de nós, e ir para essa ressurreição divina, tem um segredo. O segredo, ele é único. É só a gente aprender a conhecer a Deus. A gente diz que conhece a Deus, todo mundo fala que conhece a Deus, né? E confia em Deus. Todo mundo fala, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Mas, de fato mesmo, nós não sabemos ainda o que é Deus. Nós ainda não sabemos, porque a gente ainda não sabe confiar em Deus. A gente ainda não aprendeu a confiar em Deus. E eu ouvi uma palestra essa semana muito interessante, o palestrante contando que ele colocou o filho dele em cima do balcão da cozinha e falou para ele assim, filho, vira-se de costas para o papai, e o balcão um pouquinho alto, a criança mais ou menos, que ele disse, 5 anos, fecha os olhinhos e se joga para trás. E ele disse que ele levou um susto, porque ele não esperava que o filho dele fosse fazer isso, e ele fez. O filho fez, ele se jogou. E ele se assustou, claro, conseguiu pegar a tempo o filho, né? Mas vocês sabem por que essa criança ela fez isso? Por que ela se jogou? Porque ela conhecia o pai. Ela sabia, se fosse outra pessoa que tivesse pedido para ele se jogar, um estranho, um amigo, um conhecido, ela não teria se jogado. Mas foi o pai que pediu, que ela podia se fechar os olhos, virar de costas e se jogar. E ela se jogou. Então, porque ele conhecia o pai dele, né? Ele sabia que o pai seguraria e jamais ia deixar ele cair no chão.
Gente, e isso que essa criança fez não foi um gesto de coragem. Ah, é uma criança corajosa, ela se jogou do balcão, mesmo com os olhos fechados, de costas. Não, isso não foi um gesto de coragem. Isso foi um gesto de confiança, porque ela confiava no Pai. Então, confiar em Deus é isso. Confiar em Deus é isso. Confiar mesmo quando a gente não tem um cenário visível aos nossos olhos, né? A gente não está conseguindo enxergar nada. Não tem nenhum cenário que diz para mim que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Mas se entrega. A gente tem que aprender a conhecer a Deus. E conhecer a Deus é confiar em Deus, né? E confiar é conhecer. É isso que é confiar em Deus. É conhecer a Deus, saber que Ele é o seu Pai, que Ele é o nosso Criador e que está tudo certo. Que Ele não vai deixar você se jogar e se esborrachar no chão. Não, Ele vai te amparar. Ele está nos amparando sempre, né? É por isso que, às vezes, a gente conhece tão pouco a Deus ainda que a nossa confiança, ela é pequena. Por quê? Porque a gente conhece muito pouco de Deus e a gente não consegue ainda prosseguir no estudo, nos dando brecha para conhecer a Deus. A gente não prossegue. A gente só fica naquilo, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, né? Mas na hora da prova a gente trava. A gente sente medo, a gente se apavora. Quando você está com medo, apavorado, é porque você não está confiando. E se você não confia, é porque você ainda não conhece. Porque confiar é conhecer. E quanto mais você conhece a Deus, mais você confia no Criador. Então, quanto mais a gente procurar conhecer a Deus, mais nós vamos confiar nele. E olha, Deus tem provado a nossa confiança dia a dia, para aprendermos, né, a conhecer Ele. Então, quando Ele nos prova, é para que a gente aprenda a conhecer Ele mais, né, e mais a cada prova que Ele coloca no nosso caminho. Porque é só através das provas que Ele se revela para nós. Deus vem se revelar. Então, quando tiver uma situação difícil, não se desespere. Entenda que é Deus se apresentando para você. E ele diz assim naquele momento, meu filho, tá difícil, né? Tá. Então só confia. Espera, confia. É assim que Deus se apresenta para nós. E se você não está vendo nenhuma saída no momento de desespero, a gente somente tem que orar e confiar. Sempre. Nunca esmorecer, nunca, mas confiar. E Emmanuel, ele finaliza a mensagem falando assim, nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Nunca. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se ilumina, mais a gente confia. Quanto mais iluminado, mais a gente confia em Deus. E mais certeza nós temos, né, que Deus, ele já estava no nosso passado, Deus está no nosso presente e ele se encontra já no nosso futuro. Isso é uma certeza, que Deus já está lá no nosso futuro. Ele já conhece o nosso amanhã. O que os nossos olhos não conseguem enxergar, os nossos ouvidos não conseguem ouvir, Deus já conhece. Nós já aprendemos sobre isso. Por isso que confiar é dizer assim, Deus, eu sei que o Senhor me ouve hoje, eu sei que o Senhor me ouve agora. Me ouvirá amanhã e depois de amanhã, e pode passar o céu e a terra, mas a sua misericórdia, ela durará para sempre. Então, a misericórdia divina é para sempre. Ela não é só hoje. Por isso que o Cristo nos disse, orar sempre e nunca desfalecer. Por isso. Porque a misericórdia divina é para sempre, né? Com certeza
Com a certeza, se a gente colocar a certeza em nossos corações que Deus está no controle de tudo. A gente tem que ter essa certeza. E as coisas que acontecem não são por acaso. Mas o nosso Pai está nos amparando e está no controle. Então, a nossa parte sempre vai ser orar e confiar em Deus. Então, é com essa mensagem que a gente inicia os nossos estudos desta manhã. Eu convido a todos a fechar os olhos. Vamos nos conectar com essa presença divina que é certa aqui entre nós. E diante dessa energia emanada pelo Pai, o nosso Criador, nós vamos nos render em graça. Muito obrigada, Deus querido, por tanto cuidado que o Senhor tem pela humanidade que o Senhor criou. Muito obrigada, Mestre, por oferecer o seu Filho Jesus para nos ensinar, para nos auxiliar, para nos guiar, para nos mostrar as verdades que o Senhor tem para cada um de nós. E esse Jesus que o Senhor nos ofereceu para nos guiar na nossa evolução moral, na nossa vida, no nosso crescimento espiritual. Obrigada, Pai. Pai amado, quando estivermos passando por aflições, que possamos nos lembrar que o Senhor é conosco, que o Senhor está com os braços para nos amparar sempre, que nunca estamos sozinhos, que a sua misericórdia está conosco, com cada um de nós. E assim, Senhor, nós te agradecemos por mais esta manhã de aprendizado com a espiritualidade superior que aqui se encontra, auxiliando também e também se iluminando, porque a iluminação ela é para os encarnados e para os desencarnados. Muito obrigada, Pai. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. E agora temos o Livro dos Espíritos, que está com o Luiz, que não é o Luiz Bert. Olá, bom dia a todos. Um excelente domingo, friozinho lá fora, mas graças a Deus chegamos aqui todos bem, né? Estão me ouvindo bem? Vamos lá, hoje eu estou aqui para falar sobre a pergunta 666. Essa é uma pergunta interessante porque ela é a pergunta que encerra esse capítulo no Livro dos Espíritos. Então, Livro dos Espíritos, para quem não sabe, é um dos livros da codificação espírita codificado, escrito por Allan Kardec. E a gente faz aqui o estudo sistemático desse livro, né? Cada domingo a gente faz uma pergunta e vai dando sequência em todo o livro. Tá? Ele não é um livro de romance que você pega para ler numa tarde de domingo, mas é um livro de estudo, né? Onde você, quando você faz o Evangelho no Lar, você pode utilizá-lo consultando aleatoriamente, ou se você tem alguma pergunta específica, você pode consultá-lo, porque aqui tem 1083 perguntas e respostas que ajudam a gente... 1016, depende da edição. 1016 perguntas e respostas que ajudam a gente a entender o Espiritismo. Então, Allan Kardec criou, como um estudioso e um professor que ele sistematizou esse estudo. E aqui é uma grande fonte desse material que ele nos deixou, que é a parte do Pentateuco que forma a codificação espírita. Então, essa pergunta, apesar desse número ser cabalístico, da 666, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é a pergunta do Livro dos Espíritos. Ela faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte que fala das leis morais. Dentro das leis morais, é do capítulo 2, que fala sobre a lei de adoração. E essa pergunta faz parte, dentro da lei da adoração, sobre o subtema a prece. Tá, então, essa é a pergunta 658 até a pergunta 666. Então, esse grupo de perguntas, Allan Kardec faz perguntas aos espíritos com relação à prece. Então, são instruções para a gente de como podemos fazer prece. Né? E hoje a gente vai falar sobre essa pergunta, que é uma pergunta muito simples, muito pequena, inclusive. A pergunta é: pode-se orar aos espíritos? Olha que pergunta interessante, né?
pode-se orar aos espíritos. E aí, espíritos, a gente tem que lembrar quem são os espíritos. Somos todos nós, né? Encarnados e desencarnados. E a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec é também muito simples. Eu vou discorrer sobre ela um pouco. O que os espíritos trouxeram? Pode-se orar aos bons espíritos. Note-se, pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Então, os espíritos falam, pode-se orar para os bons espíritos como sendo mensageiros de Deus. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor, de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Então aqui ele está falando que pode, e o poder desses espíritos para quem você está orando, vem da evolução moral desse espírito, né? Só que aqui ele fala também algo que é muito importante, que nada se faz sem a permissão de Deus. Então aqui ele fala, você pode orar? Pode. Mas na verdade é um intermediário a Deus. Porque Deus que vai permitir que esse espírito de luz atenda ou não essa prece. E como vai atender essa prece? Porque ele fala, sem cuja permissão de Deus, né, nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então essa é a resposta dos espíritos, né? Então o que eles estão dizendo é que você pode fazer a prece, só que essa prece só vai ser atendida se for direcionada a um bom espírito que está conectado com Deus. E aí, para a gente estudar um pouquinho mais sobre o tema, né, eu trouxe aqui o que traz o espírito Miramês na obra Filosofia Espírita. Então o espírito Miramês, ele pega cada uma dessas perguntas do Livro dos Espíritos e ele discorre um pouco mais, ele expande um pouco mais esse entendimento. E aí o que o Miramês fala sobre essa pergunta? É dever do ser humano orar, buscando os espíritos superiores, agradecendo os benefícios recebidos por deles e pedindo ajuda, desde quando o pedido seja submetido ao Todo-Poderoso e que tenha justa finalidade, em benefício coletivo, não ultrapassando as necessidades reais de cada um. Olha que interessante, né? Miramês já começa falando que a prece pode ser direcionada aos espíritos, mas desde que submetida a Deus, né? E outra coisa que ele fala interessante, que é não ultrapassando as necessidades reais de cada um. Quem será que sabe a necessidade real de cada um de nós? Às vezes a gente acha que nós sabemos, né? Mas nós também não sabemos. A gente tem que lembrar que nós somos espíritos eternos e que a gente só tem nesta vida o conhecimento daquilo que passou nessa vida. Nós recebemos a dádiva, quando reencarnamos, do esquecimento de vidas passadas. Então, quando a gente pede algo que a gente acha, Deus, eu preciso que aquilo aconteça, aquilo tem que acontecer comigo, aquele emprego tem que vir, ou aquela pessoa tem que me responder dessa forma. Será que isso é o melhor para a gente? Ou será que isso é o que a gente acha que é melhor? Então, isso que aqui ele está nos chamando a refletir sobre o tema. Quando a gente pede, será que a gente sabe tudo aquilo que a gente precisa? Ou a gente pede com coração? Ou a gente pede porque a gente quer algo muito? Ou é orgulho? Ou é vaidade? E às vezes, mesmo que seja sincero de coração, será que aquilo é o melhor para a gente? Ou será que recebendo aquilo, a gente vai estar gerando algo pior no futuro que a gente não consegue saber ou entender? Ou a gente vai estar deixando de aprender algo que a gente precisaria aprender por passar por uma situação? Lembrando que aqui estamos num planeta de provas e expiações. Então estamos passando por uma escola. Então é igual o aluno, ao entrar na 8ª série, pedir para Deus, eu quero chegar na 9ª série. Aí Deus vai lá, ok, pronto, você está na 9ª série. Ele aprendeu o conteúdo? Isso vai ser bom para ele quando ele chegar na faculdade? Ou quando ele for aplicar para um emprego de engenharia e que ele precisar da matemática? Né? Uma analogia simples, mas é só para a gente entender, né, de uma maneira muito simples como às vezes a gente está pedindo
E aí, lembrando a gente como criança, né, pedir algumas coisas que não necessariamente é o melhor para a gente. Né? E nós somos, na esfera espiritual, ainda crianças numa escola de aprendizado. E aí Miramês continua: os espíritos, mesmo os que se encontram na faixa dos seres angélicos, foram companheiros que já estiveram reencarnados na Terra ou em outros mundos, buscando o que hoje buscamos. Então ele lembra que todos os espíritos, iluminados ou não, são irmãos nossos. Foram como nós, criados por Deus. Lembrando que o universo o universo é composto de três coisas, né? Três coisas fundamentais: Deus, o Espírito e a matéria. Então, se você está rezando para algo que não é matéria e que não é Deus, é o Espírito. Né? E você também é um Espírito. Então, é isso que essa pergunta que Allan Kardec lá nos traz para a gente lembrar. E quando a gente rezar, focar em Deus. Você pode até, eu tenho afinidade com o Espírito, né? Eu gosto de Santo Agostinho, eu gosto de Santo Antônio, não tem problema. Mas lembrando que você está pedindo a Deus. E que eles vão responder por intermédio e autorizado por Deus. Né? E aqui também essa pergunta, eu acho que, e aí explorando um pouco mais o contexto, traz a gente chama a gente a tomar cuidado com a idolatração. Né? De você idolatrar uma pessoa, uma imagem, o que quer que seja. Porque aquela pessoa, aquela imagem, nada conseguirá fazer se não for por Deus. Né? Então, você quer... o capítulo é muito interessante, é a lei de adoração, uma lei divina. Das 10 leis divinas, essa faz parte, a prece faz parte da lei da adoração. E a lei da adoração fala para a gente adorar quem? A Deus, que é o Ser Supremo. E quem que Deus colocou na Terra para nos ensinar como modelo? Jesus. Então, você quer rezar para Jesus? Pode. Isso não está dizendo que está errado. Você quer rezar para a Maria de Nazaré? Para a mãe de Jesus? Pode. Não está errado. Mas lembre que tanto ela quanto Jesus trarão as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eles sabem, espíritos nesse nível, eles conseguem se conectar com Deus, como Jesus falou e fazia. Jesus, muito frequentemente, ele se isolava do grupo. Isolava-se dos apóstolos, para quê? Para se conectar com o Pai. Né? E ele mesmo fala que ninguém chegará ao Pai se não for por ele. Então é isso quando a gente fala da prece, como a Diane falou agora há pouco aqui, para a gente não desfalecer, né? Para a gente orar. Quando você está orando, essa conexão, você está fazendo a conexão com Deus. Você está fazendo a conexão do seu espírito, elevando o seu pensamento através do seu espírito, chegando aonde? Com Deus. Esse é o objetivo. Né? Seja através de Jesus, seja através de algum espírito elevado que você busca, mas conecta com Deus. Então, a pergunta, né, que é: pode-se orar aos espíritos? A resposta é sim, pode-se e deve-se. E aqui ele fala no contexto de espírito elevado. Né? E aí a conexão que a gente faz, e que eu acho que é importante, o Allan Kardec trouxe isso para lembrar a gente que quando você está orando, seja através de um espírito intermediário, ou seja direto por Deus, é a questão de elevar o pensamento. Lembrar que mesmo que você esteja... Acho que aqui tem os dois lados. Né? O que a gente falou aqui, que foi falado de você usar um intermediário, um espírito mais elevado que você, que até o seu anjo da guarda, que é um espírito que às vezes não está na esfera crística, como Jesus, ele é um espírito mais elevado, tem uma visão melhor do que você. Ele pode ser, como o Luiz bem nos trouxe, um mensageiro do seu pedido, mas ele não vai fazer nada sem a permissão de Deus. Então é isso que essa resposta está nos trazendo. Né? Que você pode usar intermediários? Pode, mas você também pode se conectar com Deus, e deve. Lembre-se que você tem este poder. Lembre-se que vós sois deuses, como disse Jesus. Né? Então, como Jesus consegue compreender? A gente ainda está no estágio tão infantil de evolução espiritual que a gente não consegue sequer compreender o que é Deus. É o agradecimento, é a evolução moral. Porque estamos aqui para quê? Para a evolução moral.
Então, a mesma oração, quando você está orando com humildade, e você, como a Jenny falou, pedir e receberei, certo? E isso aqui é entender que nem toda a prece será atendida. O cavear dessa resposta é que nem sempre como você espera que seja. Né? Então, pedir e receberei? Sim. Então se eu pedir para eu ganhar na loteria, eu vou ganhar? Não necessariamente. Tá? E às vezes a resposta da prece é não neste momento. Né? É ter paciência. Então é ter humildade. E a caridade. Tem uma frase aqui que eu me recordo que estava impressa num centro espírita que eu frequentava quando era criança, né? Quando eu cresci. A caridade é uma prece. Olha que frase bonita. Essa frase é a primeira vez que eu me lembro de ter visto, eu tinha 4, 5 anos. É quando eu comecei a ler. Né? E eu carrego isso até hoje. A caridade é uma prece. Então, você quer fazer uma prece para alguém, né? Às vezes você está fazendo mentalmente, é uma prece, é uma caridade. Então, se você está dirigindo, vê uma pessoa na rua, nesse frio, sem casa, né? Se você não consegue parar para ajudar financeiramente, faça uma prece. Olha que simples essa ação. Ninguém é tão... Não se fala que ninguém é tão pobre que não pode doar um sorriso. Ninguém é tão pobre que não pode doar uma oração. Né? Você pode... Se você fizer de coração e acreditar, você pode não entender o que está acontecendo ali, mas aquela pessoa vai receber essa ajuda. Então a prece não é só, e não deve ser só, um momento de lamúria e de pedir. É um momento de conexão com o Supremo. É um momento de olhar para dentro, de entender o que está passando no seu coração. Né? De você se conectar com o divino, de você se conectar com aquilo que você realmente precisa. Será que eu preciso tudo aquilo que eu estou pedindo? De você refletir. E de lembrar de sempre começar uma prece agradecendo. Agradecendo os bons espíritos, agradecendo pela sua vida, agradecendo por tudo aquilo que a gente tem. E agradecendo pelas provas que estamos passando. Porque são essas provas que vão nos purificar. Lembrando que Deus não quer que ninguém sofra. Deus não colocou-nos nessa terra para sofrermos. O nosso objetivo é a felicidade suprema. Então, isso que nós estamos passando, nós pedimos. Nós hoje não somos conscientes disso, mas as provas que estamos passando, nós planejamos, nós pedimos. Obviamente, nem todos os detalhes. Porque uma coisa é o que a gente planeja no plano espiritual, outra coisa é o que a gente decide fazer em vida. Né? Nós temos o livre-arbítrio e nós colhemos o que plantamos. Né? Por favor. Mais uma vez, eu prometo que é a última. Tá? Sim, claro. Fique à vontade. A exemplo da prece da caridade, que a caridade é uma prece, teve um palestrante aqui na nossa casa, se eu não me engano, ele foi em Marlborough, quando a gente era em Marlborough ainda. Ele conta que ele foi numa igreja com um amigo dele, uma igreja católica, fazer alguma coisa, mas não foi, eu não lembro o que ele foi fazer. E lá chegando, tinha um senhor assistindo, sentado no banco. Quando ele foi passando, o homem estava chorando. Ele perguntou se ele podia ajudar. O homem falou, olha, acabou de ter um despenhadeiro, isso foi no Rio de Janeiro, perdi tudo. Eu e minha família perdemos tudo. A sua família está bem, viva, está todo mundo, mas nós perdemos tudo, não tem nada. E eu não sei o que fazer. Aí ele tirou da carteira o que ele tinha, entregou tudo, o amigo dele também tirou da carteira, ele tinha, deu para ele, falou, vai. E ele foi. No que ele foi, ele pediu para o mentor dele, acompanha ele e auxilia no que ele precisar. Pediu para o próprio mentor. Passou-se o tempo, alguns meses, ele volta no mesmo lugar para concluir o que eles foram fazer. O homem estava lá procurando por ele, para ver se encontrava com ele. Deu a ele um abraço, falou, você acredita que quando eu cheguei no local, chegou a ajuda de tudo que foi lado e nós conseguimos tudo de novo. Então, a prece verdadeira é isso. Né? Então, era só esse exemplo. Não te interrompo mais. Fica tranquilo, Jenny. Muito obrigado. Então, só resumindo, para poder passar a palavra para o outro Luiz, Miramês faz um esclarecimento importante para a gente, né, sobre a natureza da oração, que embora de fato a oração tenha como objetivo a conexão com Deus, explica que em alguns casos é legítimo pedir ajuda ou orientação dos espíritos. Então, ele está ensinando a gente que, ao invés de pedir, eu quero isto, peça paciência, peça resignação.
Peça orientação. Não peça aquilo que você acha que é o certo. Peça para que você tenha clareza de qual o caminho correto. Peça que se faça luz para que você enxergue. Olha que poderoso é isto, né? Peça luz. Peça sabedoria, peça paciência. E às vezes, lembre-se que Deus pode dar respostas interessantes para a gente. Você pede paciência, Ele vai colocar uma pessoa que vai te dar, que vai te testar a paciência, que é uma forma de você aprender, né? Então, você tem que estar aberto, né? Lembra que batir-se abre-se a porta? Então, pedis e obtereis, ele vai te dar uma resposta. A resposta pode ser agora ou pode demorar um pouco. A resposta pode ser imediata e clara ou pode ser de uma forma que você nunca esperaria. Mas tenha certeza, Deus sabe o que está fazendo. Muito mais do que a gente. Deus sabe o que cada um de nós precisamos. E aí, só para finalizar, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz no capítulo 27, que é pedir e obtereis, o que no subitem instruções dos Espíritos, maneira de orar. Olha que interessante, como se conecta com esse tema de hoje. A vossa prece deve conter, isso aqui é um trecho só, porque o tema são quase 3 páginas. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Não, bem poucas vezes tendes feito. Então aqui, já no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz esse recado direto, né? Da gente lembrar de quando orar, não pedir aquilo que você acha que você precisa, de paciência, resignação e fé. Porque com essas 3 coisas, você vai conseguir superar os desafios. Né? Lembrando que o desespero e a ansiedade não resolvem nada. Aliás, atrapalham qualquer coisa na nossa vida. Isso seja no plano espiritual ou no plano físico. Seja no trabalho ou seja na relação com os nossos amigos e familiares. Então tenhamos paciência, tenhamos resignação, tenhamos fé. Saibamos direcionar os pensamentos a Deus. Saibamos pedir de maneira humilde, conectando com o nosso coração, sabendo e tendo em mente que Deus nos responderá a cada uma das nossas preces da maneira que melhor nos atenda, mesmo que a gente não consiga compreender nesse momento. Com certeza um dia, quando a gente chegar num estágio mais evoluído, nós teremos essa oportunidade. Mas hoje cabe a nós essa resignação, essa paciência, essa fé em Deus, em saber que a gente pedindo de coração, a gente orando com fé, Ele vai nos ouvir. Então, com isso, vou passar a palavra ao Luiz, que vai fazer o estudo do Evangelho com a gente. Muito obrigado, um bom domingo a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez, aqueles que estão conosco, presente, e devido às condições climáticas, para quem não conhece essas regiões, porque muitos que vão nos assistir diante do YouTube, mas nós estamos vivendo uma nevasca nesse instante, onde as condições das estradas não permitem que nós saiamos muitas vezes de casa, né? Mas nós devemos estar sempre dispostos a trabalhar. Tudo bem. Aqueles que têm condições, venham. Nós não impusemos nenhuma regra, tem que estar presente. Como eu moro perto da casa espírita, né? Foi fácil. Mas tudo bem. O nosso evangelho de hoje vai dizer tudo também a respeito, vai envolver prece, vai envolver sentimentos que nós estamos aqui, já trouxeram, e tudo mais. Por que razão o homem
costuma a dirigir alguém em sentimento de prece, em sentimento de que há alguém supremo. Nós vemos a humanidade antiga, as civilizações mais antigas, dando, no contexto das forças da natureza, algo que nós traduzimos de divino, onde essas estruturas do clima, principalmente os raios, os trovões, sempre existe um místico de temor e também de poder, não é mesmo? Então, o que nós estamos fazendo, afinal, com o que nós estamos tendo visualmente? Né? Se está nas nossas visões, automaticamente nós temos uma ideia de que, opa, essa força, ela é dominante. Então, eu vou me grudar a ela para pedir coisas para mim. Seja material ou espiritual. Mas a função concreta do homem, como nós vamos colocar aqui, que está no capítulo do 17, que se intitula Ser de Perfeitos, que praticamente é o único capítulo que eu sei do o capítulo. Qual é o capítulo Ser de Perfeito? Ah, é o capítulo 17. Os outros eu não me lembro muito bem, mas esse aqui é o suprassumo do que o Cristo nos trouxe, que é alcançarmos a perfeição. Porque Ele nos deu esse parâmetro dizendo, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e mais. Então, essa perfeição nesse planeta hoje, a perfeição possível, será que nós podemos alcançar? Naquilo que nós estamos aqui, é possível alcançar um certo sentimento de perfeição. E quando nós observamos que Moisés trouxe as leis básicas, falando a respeito dos 10 mandamentos, e o que diz os 10 mandamentos, afinal de contas? Ele vai nos trazendo algo que nos mostra que é possível hoje e anteriormente já praticarmos as leis morais, a lei de Deus, que essa não é a lei do Cristo, é uma lei imutável que é a lei do Criador. E como nós temos a ideia de que Moisés partiu de um desafio muito grande de conduzir praticamente 400 mil pessoas do deserto, por mais de 40 anos, saindo da escravidão por 400 anos, uma geração que vivia naquela promiscuidade e tudo mais, e sob um domínio de outro povo. Não tinha lei, a não ser a lei de uma outra civilização, que é a egípcia. A ferro e fogo dominava esse povo. Imaginemos assim, nós estando reclusos, e de repente nós somos liberados. O que vai ocorrer? Eu quero fazer tudo que me é permitido. Ou não. Porque nós não conhecemos a lei lá fora. Então, este aspecto de que eu tenho que ter domínio de mim mesmo é a lei maior. É o meu estado de consciência que vai me determinar a minha conduta. E o povo antigo não tinha isso. Por isso, quando Moisés recebeu essas leis, hoje nós temos consciência que foram por vias mediúnicas, né? Que Moisés era um médium excepcional, de efeitos físicos também, né? Foi passada a ele, essas leis são imutáveis. Tem algumas aqui que eu realmente assim fico meio, não sou muito... eu não tenho, não é aquela concorda, eu faço uma análise minha particular, que não seja uma lei divina. Uma delas é, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Na realidade, nós temos que santificar os nossos dias, todos os dias da nossa vida. Mas por que
esse mandamento foi colocado nesse sentido, porque não havia, naquela época, descanso para os escravos, para o povo hebreu que estava ali. Eram simplesmente de domingo a domingo. Então, quando Moisés colocou isto, ele conseguiu ter um dia de descanso para aqueles que trabalhavam incessantemente, dizendo que isto era uma lei divina, para que o povo egípcio, pelo menos, respeitasse isto. Mas, na realidade, era para dar um descanso àquelas pessoas que eram totalmente escravizadas. Agora, a partir do 4º mandamento, é que a coisa vai mudando de figura. Ele diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, na época aqui, ele colocava como se fosse a lei, a terra prometida. E nós, espíritos que estamos encarnados nessa terra, nós não temos alguém que prometeu esta terra para nós? Não foi o Cristo? Os mansos, mas com essa condição: os mansos herdarão a terra. Então, há uma condição para que nós possamos herdar esta coisa. É a contrapartida para que estejamos aqui. Porque dentro do contexto espírita nós temos conhecimento de que a Terra está passando por um processo onde nós estamos entrando num período de regeneração. Para que no futuro sejamos um planeta regenerado. Mas aqueles que começarem a amansar a si próprio é que dará a oportunidade de voltar e dar continuidade ao seu processo de regeneração. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiçais a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertençam. Imaginemos esse preceito, esses mandamentos a partir do 4º. Se nós já tivéssemos praticado desde a época de Moisés, que foi 1500 anos antes de Cristo, presumivelmente, hoje nós não estaríamos num planeta regenerado? Porque o que ocorre neste mundo que nós estamos vivendo hoje? Todos os processos que nós estamos presenciando, há sempre um ponto que encaixa nestes pensamentos, nesses mandamentos. Por que há crimes? Porque alguém roubou. Por que há mágoas? Porque alguém traiu alguém. Por que há ódio? Porque alguém cometeu um delito contra alguém e essa pessoa se sentiu ofendida. Se nós não tivéssemos cometido nenhum desses processos que estão hoje mais do que patente, nós não teríamos os processos obsessivos. Nós não teríamos as casas espíritas cheias de pessoas que estão com problemas em relação a aproximações negativas por espíritos que, muitas das vezes, e sempre será assim, sempre foi, desculpe, sempre será assim, não. Um dia irá sanar tudo isso quando os mansos herdarem a terra. Mas esses espíritos que porventura nos assediam é porque nós cometemos algum delito com ele. Mas por que ele hoje está nos assediando? Justamente por isto. Mas de onde surgiu todo esse conflito? Porque um dia também nós fomos assediados por ele. Então veja bem, há um círculo vicioso em que nós nos prendemos num processo entre aquele que me fez o mal, eu vou fazer o mal a ele e vice-versa. Quando o Cristo trouxe o amar ao próximo como a ti mesmo, ele já veio praticamente nesses mandamentos. Com isso, nós cessaríamos esse processo que nós estamos vivendo hoje nessa terra conturbada. Por isto, no capítulo 17,
ele vai falar a respeito justamente do homem, o homem no mundo. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos encarnados. E o homem no mundo? No mundo físico também e no mundo espiritual. Nós não podemos esquecer que ao nosso lado já se encontra um mundo espiritual. Dentro do nosso conceito, dentro do nosso entendimento, o umbral começa aqui praticamente, do nosso lado. Então, este homem no mundo é um homem encarnado ou desencarnado. E esse espírito protetor, que não se intitula o nome, mas é um espírito protetor, foi uma mensagem que ele enviou em 1863. E ele diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Pergunta 666. Purificai, pois, os vossos corações. Não concitai que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles, isto é, aqueles que estão acima, por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Eles vêm ao nosso auxílio. Mas será que em nós tem a disposição necessária para que eles possam lançar essa semente? Para que em nosso espírito, em nossa alma, germine os frutos de caridade e justiça? E que são essas pessoas que se reúnem sob as vistas do Senhor? Estamos todos aqui, ou em qualquer templo religioso, qualquer denominação religiosa. É um chamamento que esse Espírito nos dá quando o Cristo nos traz a importância, me passa a Bíblia, por favor, desse sentimento há mais de 2000 anos. Porque no capítulo 5 de Mateus, os versículos 43 e 44, o Cristo disse aos discípulos: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei a quem vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha que lição. Porque nós muitas vezes oramos somente por aqueles que nós amamos, que são próximos, tchuguedinha. Mas a partir do momento que eu passo a orar por aquele que me odeia, ou eu odeio, eu estou mostrando para mim mesmo que eu sou capaz de ter condições de que esses espíritos benfeitores me auxiliem para que em mim renasça os frutos de caridade e justiça. Somos nós responsáveis por essas nossas atitudes. Não é ninguém. A Diana não é responsável pelas minhas atitudes. A Ana também. Ninguém. Se eu tomo uma atitude, seja benéfica ou não, sou eu o responsável pelos atos que eu estou cometendo. Este é o papel do homem do mundo. Mas nós que somos hoje espíritas, estamos tentando buscar algo que muitas das vezes mexe conosco de forma tão profunda que eu esqueço muitas das vezes que eu não sou perfeito. Porque, na realidade, quando nós espíritas achamos que reconhecemos a reencarnação, temos isso, muitas vezes nós somos o ó do Borogodó. Nós estamos acima de outros. Não. O nosso compromisso é maior com a nossa conduta. Não a conduta que eu vou impor ao outro. É uma conduta dos meus atos para que eu possa mostrar a mim mesmo que eu, o homem no mundo atual, é melhor do que o homem que fui eu a encarnação passadas,
aos meus processos reencarnatórios e no mundo espiritual também. É o nosso crescimento, a nossa oportunidade de estarmos hoje materialmente vivendo essas experiências, nos concita a mostrar que esta é a nossa melhor reencarnação. E a doutrina espírita tem todos os subsídios para mostrar a nós que o Cristo está com toda e plena razão. Veja bem, ele diz uma coisa: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu encontrei essa passagem, mais ou menos, porque elas estão sempre, às vezes, truncadas dentro de outras traduções, mas eu fiz uma pesquisa rapidinho, em Deuteronômio 33, 27. Diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse: destrói-o. Foi nesse aspecto que eu estava lendo um pouco, que os próprios fariseus naquela época, os sacerdotes, baseado nisso aqui, é que diziam que nós não poderíamos amar os nossos inimigos. Sendo que os 10 mandamentos estavam lá. Eles tinham conhecimento disso, das leis mosaicas. E como tinham? Agora, como essas leis são imutáveis, eles não tinham nenhum tipo de condições de mudá-la, eles a omitiam praticamente. E só praticamente trabalhavam com as leis complementares, que são as leis civis, que Moisés instituiu naquela época, para que conduzisse esse povo de uma forma mais ordeira possível através do ferro e fogo. Então, 400 mil pessoas, homens, tem uma passagem na Bíblia que diz 400 mil homens fora mulheres e crianças, não contavam. Então, imaginemos quantas pessoas tinham. Um homem só para conduzir toda essa grande quantidade de pessoas que não tinham ainda um conceito de que era liberdade e caíram na libertinagem. Tanto é que quando Moisés estava no Monte Sinai, durante 40 dias, aquela turma acabou resolvendo adorar um Deus material. Reunir o ouro e tudo para fazer o bezerro de ouro. Porque precisava disso naquela época. Não tinha como nós um contexto de que há um ser superior que é invisível, mas eu posso me ligar a ele ao pensamento. Por isso, no contexto hoje que nós estamos vivendo, nós temos a certeza de que a partir do momento em que eu tomo conhecimento que eu posso melhorar a mim mesmo, eu estarei fazendo para mim e para aqueles que estão ao meu derredor um ambiente mais suave, mais tranquilo, onde nós podemos conviver em paz, mesmo com as nossas divergências. Esse é o papel do homem do mundo que conhece essa pequena partícula do Evangelho, que é o bastante. É o bastante. Por isso que nós estávamos, né, Ana, lendo, conversando a respeito de tanto conhecimento. Lemos livros, falamos isto, falamos aquilo, e muitas vezes não entendemos o contexto daquilo que está escrito e tudo mais. São conceitos que nós vamos absorvendo e deixando o nosso backup espiritual, porque nós não entendemos. E isso é tão interessante que nós hoje compreendemos que não devemos matar, não devemos roubar. Mas quantos de nós praticamos isto literalmente, ipsilipse? Quantas vezes nós não roubamos o sonho de alguém? Quantas vezes nós não roubamos a paz de alguém? Não é físico, não. Nós importunamos alguém com as nossas tendências negativas, colocando o outro para baixo,
Isso é roubar a paz. Quantas vezes nós adulteramos o pensamento do outro, não o respeitando nas suas palavras, nas suas ações? A admoestação voltada para o mal só faz com que o outro não nos deseje por perto. Nós não estamos honrando aqueles que estão ao nosso lado. Então, nesse contexto atual, nós estamos vivendo conturbações pelo mundo afora. A Ana, nós estávamos comentando no caminho, né, a respeito da internet. Nós temos hoje a nossa visão imediata do que está acontecendo do outro lado do mundo. Mas eu sou do tempo da revista Cruzeiro, onde estava acontecendo uma guerra famosa, a Guerra da Biafra, lá na África, dentro do Congo belga e outras coisas lá, que nós só tínhamos notícia 2 meses depois. Mas o mundo naquela época era um mundo conturbado. Era um mundo que a paz não existia e ainda não existe. Este é o homem no mundo. Agora, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, que seremos nós mesmos? Se as minhas ações hoje vão perturbar e vão deixar com que as ações negativas que eu faço hoje, eu poderei herdar essas ações quando eu for neto de mim mesmo, ou bisneto de mim mesmo. Emmanuel não foi assim? Mas para que Emmanuel começasse a dobrar a sua verve, o seu orgulho, foi necessário que o Cristo chegasse até ele e colocasse a ele e tocasse na ferida maior que ele tinha, que era o orgulho. E mesmo no livro Há 2000 anos ele mostra que há um pensamento, ele pensando, que homem é este? Um simples nazareno dizendo a um senador o que eu sou? Mas Emmanuel, o Cristo disse para ele, olha, meu amigo, se você não vier agora, só o tempo, só os milênios poderão dizer. E foi aí que hoje nós temos um Emmanuel, um espírito que se modificou no decorrer dos espaços de tempo. Por isso, quando nós estamos no mundo, nós não podemos dizer que eu não sou capaz, pelo conhecimento que nós temos hoje. Devo ser capaz de domar as minhas más tendências. Devo ser capaz de compreender que o próximo também tem a capacidade de um dia chegar na perfeição, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Não é de jovialidade falsa, é uma coisa natural. Onde as pessoas, quando nos veem, quando vê alguém, falam, poxa vida, que pessoa fantástica. Estar perto dela é tão agradável. É natural, não se força. E ele continua. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam, para entrar na posse da sua herança. Os mansos herdarão a terra. Essa é a nossa herança maior. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto e repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Veja uma coisa interessante. Muitas das vezes nós lutamos e falamos, não, eu não frequento esse lugar. Não. Qual o problema? Jesus disse, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu posso visitar um local onde as condições são altamente promíscuas, mas eu não vou misturar com este mundo. Eu vou ali para auxiliar, para dar o meu contributo, para que outros também possam se levantar. Como um dia eu saí de um lugar lúgubre como aquele e alguém me levantou. Falou-se muito nos espíritos protetores. Quantas das vezes esses espíritos protetores não nos tiraram dos pântanos das nossas iniquidades?
Quantas vezes um espírito superior não veio nos socorrer? Porque eu vou falar assim, agora que eu estou num patamar mais elevado, aquela turma, aquela escória da sociedade eu vou abandonar, porque eu não posso entrar ali. Nós vemos os nossos benfeitores espirituais nos livros da obra de André Luiz e outros, indo às furnas para retirar as criaturas que estão sofrendo. Eu tenho uma passagem nítida na minha mente, que eu estava num lugar muito terrível. E eu pedi misericórdia, Senhor. E Ele me concedeu essa misericórdia. Eu me senti numa caverna. E era eu tinha certeza que era eu. Não foi praticamente um sonho como nós interpretamos. E a misericórdia do Pai me socorreu, mostrando-me um caminho que eu devia trilhar daquele que eu nunca poderia ter saído. E nos trouxe para ser o mundo de hoje. No mundo de hoje, com as dificuldades, com as impressões negativas que nós percebemos, porque um dia eu também fui negativo. E um dia eu serei um Cristo? Sim. Mas eu tenho pressa para que alcance isto? Não. Porque isso virá natural. A partir do momento, step by step, eu vou conseguir chegar a isto. Mas para que isso, que essa semente que esses espíritos benfeitores depositem na minha alma, eu tenho que dar oportunidade para que ela germine em mim. Somos todos capazes de fazer isto. E ele diz assim, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Não é a caridade de distribuir um pão somente, uma roupa, mas a caridade absoluta é aquela respeito ao nosso irmão, ao nosso semelhante. Se eu não fizer isto, eu não estou praticando a caridade absoluta. O papel do homem no mundo é estar vivendo no mundo, mesmo com todas as imperfeições, mas sendo íntegro, procurando na integridade ser útil a quem quer que seja, mesmo ainda não amando totalmente o nosso inimigo. Mas não desejando o mal a ele já é um progresso. São essas atitudes que nós vamos tomando com o tempo, nós vamos formando a nossa estrutura física. Não, a nossa estrutura espiritual. A sociedade hoje, muitas das vezes, nós vemos preocupada com as coisas da matéria, modificando os seus corpos. Nada contra nós estamos falando, mas há um exagero exacerbado para que isso ocorra. E quantos têm levado prejuízo por isto? Quantas pessoas não estão sendo mutiladas por processos que muitas das vezes não dão certo? Em busca de uma beleza, sendo que a beleza maior é a beleza interior. Não importa que o homem do mundo, mesmo com as atrocidades que estamos vivendo hoje, acorde pelo menos um pouquinho e lembre que há um Criador mostrando a todos nós que somos capazes de vencer a nós mesmos. E ele diz assim, em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Pois aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si mesmo. Sua vida é de um egoísta. Deus é amor e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Por isso, nessa observação, nós vamos lembrar de uma passagem de Paulo, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Quem quiser ler, é a mensagem 74, que se intitula Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Isso está em Atos 19:11. E aí, só para pegar um pequeno trecho para que nós possamos encerrar. Emmanuel traz no início da sua dissertação o seguinte termo: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas.
Então não é acepção de pessoas. Ele não dá o dom, não. Você que tem que conquistar. Para que as mãos nossas limpas estejam aptas a oferecer aquilo que Deus permite que nós façamos. Esta é a verdadeira caridade. Limpemos-nos por dentro, para que a essência do Criador se mostre em nós, porque ele já está em estado de latência. Nós estávamos mais uma vez citando a Cláudia. Aqui nós estávamos falando, eu sinto que eu posso fazer isto. Isso nós podemos fazer, mas para que isso ocorra, nós temos que nos limpar por dentro. E que o Cristo nos oriente e continue nos dando força, coragem para vencermos a nós mesmos. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Cristo Jesus que sempre nos trouxe a oportunidade de ter o Evangelho do Pai em mãos, e aos nossos benfeitores espirituais que conosco sempre estão, auxiliando-nos e dando-nos um roteiro seguro, para que compreendamos que o amor do Pai nunca abandonou nenhuma de suas criaturas. Por isto, Pai, agradecemos-te pela oportunidade de aqui estarmos. Não no intuito de sermos aqueles que porventura estejam em busca de somente conhecimento, mas que estejamos aqui sempre para provarmos a nós mesmos que somos capazes de vencer as nossas imperfeições. Que a tua paz nos ilumine hoje e sempre, que assim seja.